Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João 4. Ouvimos todo o final de semana, né, sobre esse capítulo. E vamos ouvir mais um pouquinho. Glória a Deus. Alguém não conhece essa história da mulher samaritana? Alguém aqui nunca ouviu falar? Então eu vou lendo, não vou ler todo, tá bom? Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, Jesus. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que agora tem não é teu. Isso dissestes com verdade. O 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ouvimos muitas revelações, palavra extraordinária. Ontem, com a pastora Helena Tanuri, uma palavra que saltou muito, entre todas tremendas que ela foi sendo usada por Deus. E algumas mulheres até postaram no Instagram, que só valoriza a água quem passa pelo deserto. Achamos assim tremendo. E eu queria trazer um pouquinho dessa frase que ela trouxe ali. Só valoriza quem passa pelo deserto. Essa mulher aqui, eu imagino, e a história diz como a vida dela foi mudada. Depois que ela conheceu a fonte de águas vivas. Ela estava em um deserto. A vida dessa mulher era um deserto. Ela vivia escondida. Ela ia ao meio-dia, porque ninguém ia ver ela naquele momento. Uma mulher ali cheia de limitações, rejeitada pela sociedade, pelo estilo de vida que ela tinha. Nós sabemos que, segundo a lei, ela não era bem aceita. Então, era uma mulher que ela vivia num deserto, num sol causticante. E quando ela reconheceu quem era Jesus, ela agarrou aquela oportunidade e já saiu, a vida dela já mudou.
ela deixa o canto, ela deixa aquela situação e ela passa para um outro nível. Amém? Mas o que eu quero trazer hoje, o que o Senhor falou nessa tarde comigo, foi sobre essas águas. E eu quero trazer a questão da água nos lavar, da água nos limpar, da água lavar os nossos olhos, lavar os nossos ouvidos. Essa mulher, nós podemos considerar que espiritualmente, ela era uma mulher que não tinha uma visão espiritual. Ela era uma mulher cega espiritualmente, né? Todos nós concordamos com isso, porque ela não conhecia a fonte da vida. Ela não tinha noção espiritual, ela não tinha uma revelação espiritual, ela não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Jesus, o Messias, que nesse finalzinho aqui, ela entende, né, ele se revela, mas ele falou por diversas vezes, ela não conseguia perceber, porque a visão dela estava limitada. E quantas vezes, quantas pessoas têm estado cego e precisam ter encontro com essa água? Precisa se encontrar com essa água para que os olhos sejam lavados. Né? Nós temos uma experiência do próprio Jesus pegar essa água dele, né, a saliva, e trazer visão para um homem. Né? Então hoje eu quero falar rapidamente sobre essa necessidade. Se eu e você nos encontramos com essa água já, né, porque eu olho, só vejo gente que já se encontra com essa água, a gente precisa mudar isso e trazer pessoas cegas para terem os olhos abertos, né? Em nome de Jesus, enchermos essa igreja de pessoas que terão as vidas transformadas, que é o mais importante. Então, falando-se sobre essa cegueira, de nós não nos apercebermos, não percebermos situações que tomam a nossa vida, fecha os nossos olhos e nós não percebemos situações que nós precisamos perceber. Então hoje eu quero começar já pedindo para que Deus, Ele traga essa água viva. A ênfase hoje dessa palavra é diferente da de sexta, e você vai perceber, porque eu quero que a gente traga essa questão de nos lavarmos, de estarmos realmente limpos, como essa mulher foi. Amém? Uma situação aqui que travava a vida dessa mulher, no versículo 10 fala o seguinte, que é um dos versículos que eu achei tremendo. São vários, esse texto é muito rico. Deixa eu ver se eu enxergo com esse óculos, que esse é para longe. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele lhe daria água viva. Queridos, se nós conhecermos, nós precisamos caminhar e prosseguir, sabendo e conhecendo quem é esse Deus que nós servimos. Essa mulher, cega até então, sem entender o contexto espiritual, sem entender a vida dela, por que ela estava vivendo naquela situação em pecado, sem ter relacionamentos, ela não conseguia ter visão espiritual para o que estava acontecendo com a vida dela. E às vezes nós como cristãos aqui, porque ela era samaritana, ela fazia parte das 12 tribos que se separaram tempos atrás. Então ela conhecia a palavra, tanto que ela falava aqui de Davi, ela falava de Jacó. Então ela conhecia a palavra, ela sabia o que era a lei, ela sabia o que podia fazer, ela sabia o que era o adultério, ela conhecia, mas ela não tinha a revelação. Como talvez muitas pessoas conhecem, eu já sei, eu já conheço a palavra. Mas não tem a revelação, não tem o entendimento de que coisas que acontecem na nossa vida, coisas que às vezes têm prendido a nossa vida, é porque não temos tido uma visão espiritual. Essa mulher, no versículo, eu não anotei aqui o versículo, mas quando Jesus fala aqui para ela, dissestes bem, tem cinco maridos. E esse agora, já tiveste 5 maridos, e esse agora que tens, não é teu marido. O tópico 1 eu coloquei o seguinte: ela possuía o que não era dela. E eu quero que você se lembre o tempo todo dessas águas que precisam lavar a nossa visão.
que precisa lavar os nossos olhos. Ela possuía o que não era dela. Ela tinha um marido que não era dela. E os olhos espirituais dela estavam fechados para essa situação, de que ela precisava mudar aquilo ali. Para ela talvez fosse comum, espiritualmente falando. Naturalmente falando, ela sabia que não. Mas talvez ela não tinha se encontrado ainda com a água viva, para ela mudar essa situação na vida dela. E Deus foi ministrando no meu coração, que tem coisas que não são nossas. Às vezes, nós nos apropriamos de coisas que não é para nós. Não percebemos, achamos até que é lícito e tomamos posse ou lidamos com situações, tomamos peso que não é para nós. E o Senhor falava no meu coração para mim falar para você hoje: tira a mão disso aí que não é para você. E o Espírito Santo que sonda os corações, ele vai estar falando para você. Né? Às vezes, é até algo que é lícito. Né? Tem pessoas que estão passando situações perto da gente com dificuldade, pessoas que não pagam o preço, não rompem, que estão o tempo todo, e às vezes a gente está ali, sabe? Tomando a causa daquela pessoa. Não que nós não tenhamos que interceder e que ajudar. Mas eu falo de mim, eu já sofri situações que às vezes eu já deixei até trazer conflito. Que eu queria que fosse de uma maneira para ajudar determinada pessoa e o Ricardo, gata, presta atenção. Né? E às vezes eu queria colocar a mão, né, nem sou impetuosa nem nada, em coisas que não era para mim fazer. Então, às vezes, querido, nós estamos fazendo coisas, estamos nos apossando de situações, de problemas que não é para nós. Que o Senhor traga visão espiritual para a igreja, para nós sabermos onde nós podemos colocar a mão. O que é para a gente fazer. Amém? E eu trouxe aqui também, às vezes, é uma pessoa mesmo. Às vezes, quero ser bem clara nesse ponto aqui. Ela tinha o que não era dela. Especificamente aqui no texto era um marido. E eu quero trazer isso aqui. Nós precisamos ter muito cuidado. Queridos, eu nunca vivi, na minha vida de crente, nunca vi tanta separação de cristão como nós temos visto hoje. Tanta situação terrível. Pessoas possuindo o marido da outra. Pessoas possuindo a esposa do outro. E eu sinto de falar isso aqui nessa noite. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, querido, cuidado com os seus olhos. Mulher, cuidado com os seus olhos. Cuidado com o que você quer possuir, com o que você está desejando. Cuidado, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. E eu quero trazer ênfase nisso aqui hoje. Nós temos que trabalhar com prevenção. Porque às vezes a situação vem, o casal já vem, né, com uma explosão, com situações já com separação. Cuidado, o Espírito Santo, ele diz para você, cuidado onde você tem colocado seus olhos, cuidado com o celular, sabe? Cuidado com o que você tem olhado. E ali o Senhor me fazia falar para as mulheres. Cuidado com o que você posta, com o que você deseja, que as pessoas desejem a seu respeito. Mulheres casadas, homens casados, a gente tem vivido situações terríveis. Essa mulher, o problema principal dela que era esse. E nós não podemos aceitar, gente, não é normal. Precisamos ter os nossos olhos lavados, limpos. Ah, isso aqui não é comum. Apaga, tira. Sabe, se você está tendo contato com alguém que você está vendo que aquilo ali vai te levar, tira a mão daí, sai desse lugar. Sabe, em nome de Jesus, guarda o seu casamento. Pensa num todo, às vezes um momento, um prazer, uma situaçãozinha, você pode perder algo grande. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo guarde os casamentos aqui nesse lugar.
Em nome de Jesus, que Deus possa lavar, sabe, os nossos olhos para que os nossos casamentos sejam guardados e nós não venhamos a perder ou possuir ou desejar o que não é nosso. Amém? Então abandona esse pecado. Abandona. Se tem alguma faísquinha, alguma situação que pode estar comprometendo, abandona. Foge daí. Em nome de Jesus. O segundo, essa mulher, a Bíblia fala que eles não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos. Queridos, por vezes, eu acho que toda vez que eu subo aqui, eu falo de relacionamento. E hoje, eu lendo isso aqui, me veio algo assim que é preocupante. Por isso que eu estou falando que essa palavra agora, à noite, é diferente. Porque é um alerta do Senhor para nós. Tinha maus relacionamentos. Não se dava com os judeus. E nem com o povo da cidade dela. Eles não tinham relacionamentos ali, eram irmãos, né? Teve todo um contexto histórico, mas eu quero trazer só essa questão de maus relacionamentos. O primeiro ponto que eu trouxe aqui, tem situações que matam, sabe? De adultério, de prostituição, que, sabe, que são terríveis. Mas eu quero enfatizar aqui agora algo que parece ser muito comum, e é muito comum também no meio da igreja, mas não pode ser. Não pode ser. Muitos não conseguem perceber que as inimizades é o inimigo se utilizando de pessoas. Eu não vou com a cara de fulano. Eu não vou com a cara de cicrano. Queridos, eu quero enfatizar aqui também a questão dos relacionamentos. Olha só o que o Senhor trouxe ao meu coração em Gálatas 5. Não, eu quero ler primeiro Efésios 6. Que tem a ver com isso. Constantemente nós lidamos, né, com algumas situações que chegam para a gente como pastores. E aí eu pensando, Senhor, mas eu vou falar novamente sobre relacionamento. Mas novamente a gente precisa estar falando, porque é muito sério. Está desligado ali, né, gente? Eu vou ler aqui. Porque a nossa luta não é, Efésios 6,12, não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, olha para isso aqui. Quando fala assim, a nossa luta não é contra a carne, está falando sobre o quê? Sobre relacionamentos. Que vira e mexe, a gente está achando que foi o irmão, que é o irmão, né, que não se dá bem comigo, o irmão me olhou e tal, e aconteceu tal situação. Queridos, existe uma guerra pesada. Não é qualquer demôniozinho. Não é qualquer demônio. Se a Bíblia fala que a minha luta não é contra a Zélia, está falando de relacionamento. Mas é contra esses principados e potestades, quer dizer que são eles que influenciam nesse relacionamento vertical aqui, horizontal. Isso aqui veio para mim hoje à tarde de uma maneira muito séria. Por que que as picuinhas, algumas situações que parecem tão corriqueiras, acontecem tão cotidianamente no meio das pessoas? Porque são potestades. Eu quero que você se lembre disso aqui. Que você leve isso aqui para a sua vida. Eu vou levar isso aqui para a minha vida. Quando eu pensar em ter alguma situação com a Simone, eu quero visualizar que são demônios, são principados. Queridos, olha para isso. Porque é o que realmente vai rachar. É o que vai fazer a pessoa desanimar. Eu não vou mais a essa igreja. Tem pessoas, né, pastor Ricardo, que deixam de ir à igreja por conta de relacionamento. Então não é uma coisa natural. E aí, lendo agora em Gálatas 5, do 20 ao 21. Gálatas 5, eu vou abrir.
Não, eu vou ler aqui mesmo. Aqui está falando sobre as obras da carne. Porque a nossa... Não, deixa eu voltar. É em cima. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Inimizades é tão comum, parece ser uma coisa tão pequena. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E aí vem falando todos os outros pecados. E fala assim: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando eu li esses dois textos, eu entendi por que são potestades e por que são principados que se levantam para destruir em relação a relacionamento. Porque compromete a salvação. Vocês estão entendendo? Não é uma palavra que nós vamos nos emocionar, mas é uma palavra que foi muito forte no meu coração. Seja na igreja, seja no âmbito familiar. Eu sempre tive muita preocupação com isso aqui. Quando alguém fica meio, chateado comigo, eu faço de tudo, eu sou forçona. Eu vou lá, eu insisto, eu mando mensagem, porque eu já vi em relação a essa palavra aqui, que isso compromete a minha salvação. E quando eu li hoje, queridos, que potestades e principados lutam para acontecer isso. Tenho certeza que você agora vai ver as inimizades de uma maneira diferente. Porque não é a pessoa. Às vezes a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver. Queridos, eu já passei por situação recente, da pessoa pensar: eu pensei que você tinha falado, ou que fulano falou tal coisa, e não tinha nada a ver. Essas potestades, elas vão lá, sabe, e mudam a situação. Fulano não falou comigo, às vezes está cansado hoje aqui, gente. Tem um monte de gente cansada, dormindo, acorda. Fulano não falou comigo. Aí a pessoa não tem noção. É algo pequeno, mas que compromete a salvação. Amém? Então eu estou falando novamente porque às vezes a gente esquece. Acho que eu preguei da última vez, falei sobre isso. Então vamos relembrar, Então abramos os nossos olhos. Nós tivemos contato com essa água. E esse último tópico aqui fala justamente sobre isso. Porque a gente fala assim, a palavra fala assim: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E ela será, dentro de você como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a gente pensa: opa, uma vez salvo, salvo para sempre. Se fosse assim, eu não precisava estar aqui falando, eu não precisava o Espírito Santo estar ministrando no meu coração, sempre, sempre e sempre. Entendam, essa água que jorra para a vida eterna, eu falei aqui na sexta, nós recebemos do Senhor, nós recebemos essa água de Deus, essa água jorra de nós para outras pessoas, salvando outras pessoas, limpando outras pessoas. Com isso, aquela pessoa tem garantido a vida eterna. Então é esse ciclo: eu recebo, eu sou lavada, eu sou salva e eu passo. E essas águas jorram de mim para outras pessoas, limpando, fazendo com que essas pessoas recebam, através do meu testemunho, como foi o caso dessa mulher, recebam Jesus também, recebam essa água também. Mas, querido, eu preciso estar conectado. Então, vira e mexe, essas coisinhas que eu estou falando aqui hoje, às vezes o olho dá uma nublada e você às vezes perder a visão ali de alguma situação. Entra em situação, entra em problema e não consegue perceber. Então, não é essa questão mágica, como a gente pensa. Vai fluir, eu nunca mais vou pecar. Vai fluir sim, mas eu preciso estar conectado com a água viva. Eu preciso estar o tempo todo conectado com Jesus. Então, vira e mexe, eu percebi que a visão foi ficando: opa, eu preciso. E aí a gente pensa e faz como essa mulher. Ela no versículo 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui mais buscá-la. Aí as pessoas às vezes se apropriam disso aqui, né? Eu fui lá, eu bebi, igual esse retiro, esse congresso que nós tivemos. Nós nos embriagamos da presença do Senhor. Eu assim recebi do primeiro, se bem que desde as semanas que a gente tem orado, mas não vou eu não constantemente lavar os meus olhos, constantemente me conectar, constantemente olhar para dentro de mim e falar: Senhor, sonda. Ou então vou sumir, não, já bebi dessa água, então, né, não preciso ficar. Não, queridos. É uma caminhada. Nós precisamos constantemente estarmos conectados com essa água viva, né? E a água viva, se você passar um pouquinho aí mais à frente, João 7, 37, Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva. É Ele. Então eu preciso estar conectada nessas águas vivas. Eu preciso estar me lavando os meus olhos, sabe, eu estou trazendo esse aspecto da água de realmente lavar. Né? Nós falamos nesses dias até aqui dessa água, que é tremendo demais, esse versículo, estou pensando que o banner está aqui ainda. Essa palavra água que o Senhor trouxe no nosso coração é abrangente demais. Mas agora que nós peguemos ela realmente para nos lavar, para tirar toda manchinha, sabe, para tirar toda situação que quer nos impedir de entrarmos no céu. Amém? Quando Jesus disse que se bebermos dessa água, teremos em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, já falei isso, né? A fonte é Ele mesmo. Amém? Ele dentro de nós. Então, se essa fonte está dentro de nós, é Jesus dentro de nós. Amém? Esse versículo, queridos, eu quero fechar com isso aqui agora. Toda a história da mulher samaritana, ela tem um propósito. Jesus, quando a palavra diz que é necessário, que era necessário Jesus passar por ali, queridos, não é que era necessário geograficamente. Eu falei isso aqui para as mulheres. Não era que ele tinha... O único percurso era aquele, o único caminho era aquele, não. Mas Jesus, ele tinha um propósito para cumprir na vida daquela mulher. Então, era necessário para Jesus mudar a vida daquela mulher. Então, ele muda o curso, ele muda o projeto ali, por onde ele ia passar, ele prepara tudo. Ele faz com que os discípulos, né, vão comprar comida, ele prepara todo um ambiente para receber aquela mulher. Né, eu acredito que até ele... Talvez tenha tido a oportunidade de tomar água anteriormente, mas ele falou, não vou tomar não, que eu vou chegar lá e eu vou estar com sede. Naturalmente, porque ele era homem. Né? Então ele preparou tudo para ele começar um diálogo com aquela mulher. Não leva as garrafinhas de água e leva os odres aí, vai que vocês precisam. Ele pensou em tudo, porque ele tinha um propósito eterno. Então o propósito de Jesus na minha e na sua vida é um propósito eterno. E olha só, no meio dessa história, porque nos versículos, deixa eu voltar. No meio da história da mulher samaritana, tem uma parábola. Tem uma história que a gente pensa que ela está meio perdida. Que é a ceifa e os ceifeiros. No meio, né, Jesus começa a conversar com os discípulos. E deixa eu ler para vocês aqui. 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros. Ter-lhe-ás porventura alguém trazido comida? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Olha só, Jesus falando-se de visão espiritual.
falando-se de olhos espirituais abertos. Vocês não estão falando que faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Jesus, ele traz isso aqui para os discípulos dele. Quando ele termina de falar isso, queridos, se concretiza isso aqui. Acontece exatamente essa parábola aqui, essa comparação que ele está fazendo aqui sobre essa colheita. A mulher vem, lá vem todos aqueles homens da cidade. A Bíblia fala aqui que toda a cidade. Olha só, por que tudo isso aconteceu na vida daquela mulher? Porque o propósito era eterno. Águas fluíram de dentro dela ali, quando ela chegou na cidade, e ela foi contando, ela foi falando da vida dela, e pessoas que, olha só, a cidade que não se dava com os judeus, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, agora não é pelo que dissestes, mas cremos nós mesmos, nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse último tópicozinho que eu estou trazendo aqui para nós, é fechando todo o congresso. Fechando tudo que nós ouvimos nesses dias aqui. Por que nós temos que ser cheios? Por que o Senhor nos encheu nesses dias? Por que fala dessa água da vida? Que essa mulher teve contato, que nós tivemos contato, que nós oramos em línguas, que nós pulamos, que nós choramos. Por que o Senhor está falando aqui conosco agora que essa mulher teve a visão limpa, que nós precisamos vigiar nessas situações aqui que nos impedem de entrar no céu? Porque Deus, Ele sonha e Ele quer que nós alcancemos vidas. E nós vamos ter que abrir a nossa visão espiritual para isso. Os campos estão brancos. Os discípulos, aqueles que se esperava que eles trouxessem ali talvez uma multidão junto com eles ali, não. Quem trouxe foi a improvável. Aquela que nem contato tinha. Então, não tenha desculpa. Não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você. Isso aí é para os discípulos. Foi a improvável que foi lá e ganhou uma cidade. Nós vamos conhecer a mulher samaritana ainda. Né? Ganhou uma cidade. Então, queridos, é para mim e é para você sim. Amém? É para você. Não tem trauma, não tem situação, não tem vergonha que pode te impedir de cumprir esse propósito eterno. Tudo isso que o Senhor fez nas nossas vidas nesses 2 dias é para que nós possamos levantar os nossos olhos e vermos que os campos estão brancos. Tem pessoas lá no seu serviço, tem gente na sua casa, tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Amém? Fui comprar uns arranjos para a decoração, aquela decoração linda, meninas, que a gente foi devolver. E eu comecei a falar do evento, comecei a falar com a mulher lá na loja, a mulher, como eu precisava, como eu preciso, já peguei o número. Nós precisamos disso o tempo todo. Nenhum lugar que você vai é por acaso. Deus tem um propósito. Amém? Salmo 119, 118, já para nós finalizarmos. Eu não vou pedir para você levantar para a gente orar, que a gente vai passar para a parte da Santa Ceia. Mas fala assim, Salmo 119, 18. Desvenda. 18. Desvenda. Abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E eu quero orar agora, você aí sentado dessa maneira, eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero orar, nós vamos orar, eu e você vamos orar, e pedirmos, Senhor, desvenda, abra os meus olhos, Senhor, para que eu contemple, Deus querido, a Tua palavra, o que diz a respeito dessa situação que eu estou vivendo, dessa situação que não te agrada, dessa situação que tem me impedido de entrar no céu.
Em nome de Jesus. Pai querido, que essas águas tire toda mancha. Que essas águas deixem-nos limpos, ó Deus, como realmente a tua noiva, como essa noiva que o Senhor vem buscar. Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite, Pai, nesse último dia, depois de um evento desse, Senhor, talvez encontre-se com suas vestes sujas, talvez ainda com a sua visão fechada, com seus olhos nublados, talvez preso, enredado por situações, Deus querido, que o maligno quer roubar, ó Deus, a salvação. Deus, em nome de Jesus, todo laço de alma, todo espírito maligno que tem tentado roubar casamentos, em nome de Jesus seja quebrado. Em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, todo espírito de inimizade, de facção, de divisão, de porfias, nós rejeitamos. Deus, maior, Deus, do que qualquer potestade, do que qualquer principado, que muitas vezes tem se levantado contra a igreja, maior é o Senhor. Maior é o Deus Todo-Poderoso. E eu peço agora que Deus, toda escama nos olhos, toda sujeira nos olhos, toda doença nos olhos, em nome de Jesus, seja limpo agora. Em nome de Jesus, toda tentativa de demônios, Pai querido, de segurar, de prender pessoas. Deus, estamos aqui hoje em uma santa ceia. Deus, teremos comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, que haja perdão. Deus, que cada um de nós aqui agora, Pai, Deus querido, nos examinemos mesmo. Deus, e que o Senhor possa ter liberdade de lavar os nossos olhos, para nós termos, ó Pai querido, liberdade de nos assentarmos, ó Deus, sem nenhuma condenação, Deus querido, diante de Ti nessa mesa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos. Amém?